Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, glória a Deus, exaltado seja teu nome. Aleluia, glória a Deus. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Boa noite, diaconisa. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, missionária. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de oração. A oração, segundo a pergunta que a Marjorie fez, vou ver se eu não falei errado o nome dela, Marjorie, aonde ela diz que muitas pessoas perguntam, né? Muitas pessoas têm essa dúvida em relação à oração respondida. A paz do Senhor, irmã Sueli, irmão João, boa noite. E aí a Marjorie sugeriu esse tema, né? Porque ela disse que esse tema é muito pedido aí pelas pessoas, né? Muitas pessoas têm essa dúvida da oração respondida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Esse tema muito, né? Porque nós precisamos ter fé e crer, né, que a nossa oração é ouvida e está sendo respondida, né, pelo Senhor. Boa noite, apóstolo. Boa noite, pastora. Tudo bem? Tudo, e você? A paz. A paz. Boa noite e a paz também a todos os internautas. Como é que vocês estão aí? Como é que tá o Rio de Janeiro, hein? Me perguntaram aí quando que a gente vai para aí, quando vai ser a próxima congresso, viagem, enfim. Eu falei, bom, não sei nem como é que tá lá. Aqui, como São Paulo, as coisas estão indo devagar. Não está tendo eventos assim para juntar muita gente no mesmo ambiente. É, Então, não há previsão de congressos. O que a gente pode fazer é a escola, nível de batalha espiritual, que dá cerca de 40, 50 alunos, tá. né? Mas concentrações para mais do que isso, ainda não temos previsão. Ainda não. É. Não. Até eu Mas o falei, tempo aqui hoje está, referindo ao tempo hoje, está bom, está um pouco frio, mas teve um sol maravilhoso e ficou um clima muito agradável. que bom, que bom. É, eu tava, o irmão Pedro e a irmã Cris falou comigo, né, a respeito disso. Aí eu falei que muito provavelmente todos os eventos que tinham sido programados serão reagendados, né? O que for possível ainda fazer, né? Sim, com certeza esse ano, eu acredito que até a convenção nossa em novembro deve ser por videoconferência com os obreiros e pastores de outros estados.
enquanto não chega a vacina, né, ao Brasil e todos forem imunizados, deve-se evitar ainda esses grandes eventos, né, de É verdade. concentrações. É verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho, a Marjorie, ela estava procurando a pergunta dela, como ela falou. Ela deixou o tema, como eu sei que as minhas orações são ouvidas e respondidas, né? E ontem nós falamos no culto sobre orações, né? Sobre oração, solitude e comunhão. E, e eu estava vendo num planner que eu tenho aqui de oração uma frase bem legal, que às vezes a gente também a nossa oração, às vezes, é o nosso propósito da oração, às vezes é um pouco distorcido, né? É uma frase de uma pessoa que não dá nem para dizer o nome, né? A gente tem que dar o título ao dono, mas não dá para falar. Diz assim: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. E, Uau! né? E quando eu li isso aqui, eu falei, então, né? Muitas vezes a nossa própria oração está errada porque a gente quer influenciar Deus a fazer o que nós queremos. E não é. É, traduzindo, o autor dessa frase está dizendo que nós não podemos tentar manipular Deus para fazer as nossas vontades através da oração. Exatamente. Porque a oração não é esse sentido, né? A oração não é para isso. Não, não é. Muito bem, Bom, começamos bem. é? Vamos orar? Vamos. Bom, hoje eu começo e você conclui. Ok. Pai querido, amado, adorado Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, adoramos o teu nome. Teu nome é santo, Abba. Ô Paizinho, nós queremos colocar nossas vidas em tuas mãos. Senhor Jesus, tu és bem-vindo, Pai, neste lugar, nestes lugares, não apenas onde nós estamos, mas onde estarão cada vida que vão assistir essa live, agora ou depois. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Nós queremos falar ao Senhor, falar com o Senhor, através da tua palavra, com essas pessoas que estarão nos assistindo, Senhor, que nós vemos diminuir a cada dia para que tu cresças e que possamos aprender. E então, aquilo que nós possamos aprender, possamos corrigir, ó Pai, para entender o propósito correto, Senhor, da oração. E principalmente que nós vivemos, ó Pai, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Não sei se você tem alguma daquelas suas perguntinhas, aquelas pegadinhas. Não? Não, hoje eu não vou fazer perguntas, pelo menos até agora não. Né? Amém. Então, Não. assim, o pessoal que está acompanhando e que tiver, né, alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar, né? A nossa internauta que fez a pergunta falou que não ia deixar de participar, mas eu não estou vendo ela por aqui. É, Não estou mas a vendo. Renata Martins está aí, a Maria Aparecida Isso Adriano, mesmo. é, A missionária Renata, Silvia, Sueli João. funcionária. Estão junto com a gente aí. Que Então, bom. Daqui a pouco outras pessoas começam a manifestar, né, a falar aí no grupo. é verdade. Muito bem, posso começar? Pode, deve. O tema que a Marjorie pediu é um tema que fala sobre oração. E eu tenho gostado dessas lives porque a gente tem tido a oportunidade de esclarecer coisas importantes, de coisas que às vezes o pessoal tem um conceito errado sobre. Então, a oração de certa forma, as pessoas têm um conceito equivocado sobre ela. Para que serve a oração? Qual o motivo da oração? E
E, claro, as pessoas, por não saber o que vale a oração, o que é a oração, acaba achando que as suas orações não são respondidas e correspondidas. É, verdade. Então, eu gostaria primeiro de dizer o que é a oração. A oração, ela, ela é um instrumento que nós temos para nos comunicar com Deus. A oração, ela deve ser um diálogo e não um monólogo. Ou seja, só eu falo e saio logo da presença de Deus e não ouço o que ele tem para dizer. Ao longo de muito tempo, nós, os líderes espirituais, ensinamos o povo a falar com Deus, mas não ensinamos o povo a ouvir a voz de Deus. Verdade. Então, as orações passaram a ser mais um monólogo do que propriamente um diálogo. Como que você vai me fazer uma pergunta e eu dou as costas por resposta e saio logo? É? Eu acho que você depois que me perguntou, precisa esperar eu te responder. E a gente não quer receber essa resposta. Muito bem. Todos nós devemos entender que a oração ela tem que ser prioridade na nossa vida e não algo esporádico, não algo que, quando eu tenho vontade ou quando eu estou em aperto, em apuros, a coisa está difícil, então eu preciso falar com Deus. Não. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso tornar a oração, a minha conversa com Deus, um diálogo. Sim. Assim como Deus dialogava todos os dias com Adão no jardim, antes do pecado. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Sabe aquela conversa de amigo? Como é que foi o seu dia? Né? Como você passou hoje, Adão? Era essa conversa que ele tinha com Adão. E Deus tinha prazer nisso, e como tem prazer ainda com a gente, né? Deus fez Adão no sexto dia, e ele fez o mundo em 7. Aliás, no 7 ele já descansou. Né? Então o homem já começou o dia seguinte descansando do quê? Descansando. Não é verdade? É verdade. Então é interessante que então Deus fez o homem para quê? Para ter alguém para desfrutar com ele de um momento a sós, de um momento de comunhão, de um momento de alegria, né? Então Deus sente falta disso. Então o momento da oração deve fluir assim. Eu separo um tempo de qualidade, entro para o meu quarto em secreto, como Jesus ensinou. A oração não tem que ser algo público, algo que eu coloco para todo mundo saber que eu estou orando. Ele até censura os escribas e fariseus que faziam as suas orações em praças públicas a fim de serem vistos pelos homens que eles oravam. É. E o Senhor disse, não, tu quando fores orar, entra para o teu quarto, falando com o Pai em secreto, e olha onde entra a fé aí. E ele que em secreto te ouviu, te responderá. Então não existe oração que não seja respondida. Amém. Todas as orações são respondidas. O que acontece é que a oração muitas vezes não são correspondidas Sim. à medida, à altura daquilo que eu quero. É. Mas se eu confio que Deus quer o melhor para mim, então o que ele faz, ainda que a resposta seja sim, não ou espera, é o melhor para a minha vida. É. Então eu vou orar em secreto, e em secreto ele também me responde. Ou seja, no mesmo lugar que eu falei com ele, vai ser ali que vai estar a resposta. Então o que isso quer dizer? Que a pessoa deve terminar de orar. E agora a forma segura para ela ouvir a voz de Deus. Como ela vai ouvir a voz de Deus? Ela vai começar a fazer para ouvir a voz de Deus? Não, não é isso. Não. O que ela tem que fazer? Ela deve assentar e agora que ela acabou de fazer aquela oração, teve aquele momento de contrição com Deus, ela vai abrir a palavra. Amém. É a forma mais segura para ela ouvir a voz de Deus. Então ela vai abrir a palavra e vai ler a palavra. O quanto pode ser um versículo, pode ser um capítulo inteiro, pode ser até um livro inteiro, dependendo do livro que ela for ler. E aí vai estar a resposta de Deus para ela. E é isso que nós precisamos.
Seu cachorrinho está latindo aí, hein? Tá, o Alexandre chegou agora. Ah, essa é assim. Esse é o de fora. Então, é, então, quando nós fazemos assim, a gente vai ter a resposta. Bom, voltando lá à parte que eu estou dizendo que a oração é um diálogo, eu falo com Deus e preciso ouvir Deus falar comigo. Sim. Agora, eu poderia dizer, poderia não, eu vou dizer que existem situações que muitas vezes nós fazemos ou que podem impedir as orações serem respondidas. Eu falo já ou você quer comentar sobre o primeiro bloco que eu expliquei sobre a oração? Bloco. Vou fazer um pequeno comentário porque de repente alguém se identifica. Nós somos muito imediatistas. Acha que que a gente vai orar e que Deus já vai responder ao término da oração e falo de causa própria. Porque muitas vezes, quando eu termino a oração, aí eu fico quietinha antes de abrir a palavra e ainda fico um tempinho. Depois eu abro a palavra. Por quê? Porque eu quero ouvir Deus falar. Mas a resposta não vem do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, né? Então, realmente, a gente tem que, né, sossegar e confiar. Pode falar. Então, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que você fez um pedido. É, É isso? eu quis dizer assim que eu, principalmente antes, né? Hoje eu tô aprendendo, mas eu tinha um hábito de orar, e aí essa orientação de você orar, de você se acalmar, por quê? Porque a gente quer a resposta já, e não é já, é o tempo de Deus, né? E então a gente é muito imediatista, acha que a gente vai dobrar o joelho, vai orar, vai colocar um fundo musical, e quando a gente levantar, pronto, já tem a resposta. Nem sempre é assim. Tem gente que até é. Tem momento que até é, né? Então, minha pastora, por isso que eu vou explicar de novo. Por que que Né? somos imediatistas? Porque a gente só ora quando está em apuros, Só. só ora quando está precisando de algo, e a maioria das orações é só pedido. Sim. É só pedido. É. Então, porque eu pedi, eu quero logo a resposta do que eu pedi. É. Só que a oração não é para isso. A Não. oração é para eu ter uma conversa diária com Deus, uma conversa constante com Ele, É. e nesse diálogo, nessa troca de informações, nessa conversa, Ele vai me respondendo, e tem coisas assim, tem coisas que você precisa todo dia falar com seu esposo? Não, Não. porque já tem um caminho de conversas, de diálogos, que às vezes não é necessário sentar para ter uma conversa. É. A maioria das vezes a gente faz a oração assim. Bom, Senhor Deus, nós estamos precisando sentar para ter uma conversa, né? É. Quando na realidade ele fala assim, eu estou esperando por esse momento sempre. Faz tempo. Faz tempo, Né? exatamente. Entendeu? Aham. Então, por isso que ser o imediatista, se ele faz um pedido, aí ele vai querer logo a resposta. É. Mas se ele não faz pedido, foi só uma conversa que ele teve com Deus, então ele vai falar: acabei de orar. Igual uma frase que eu li uma vez num carro: Deus está vivo. Falei com ele agora. Jesus está vivo. Falei com ele agora. Amém. Amém. É forte. É forte. Então, isso é que vem no coração das pessoas. É por isso que elas não oram, porque elas não têm essa fé ou esse tempo de dizer assim: eu preciso estar constantemente falando com Deus, constantemente ouvindo a sua voz, eu preciso dele, eu necessito dele. E é aí que vem a questão que nós precisamos instruir o povo a orar. Vamos meditar um pouquinho como que Jesus orava. A Bíblia diz que Jesus ele não fazia nada sem antes orar.
ele foi ressuscitar Lázaro, se dirigiu ao Pai. Foi multiplicar os pães, pegou o pão, pouquinho que era, deu graças ao Pai. Ensinou sempre sobre oração, ensinou sempre sobre o jejum, sobre o dever de orar sempre sem desanimar. Como fala da viúva e do juiz iníquo, né? Em Lucas capítulo 18. Então, ele sempre está ensinando sobre oração. A Bíblia diz que Jesus passava horas no Getsêmani, horas no Monte das Oliveiras. Constantemente Jesus estava orando. Há um monte que era preferido dele, o Monte da Transfiguração. E os discípulos viam tantos resultados da obra de Jesus que o que nós entendemos da oração é que Jesus passava boa parte do tempo orando, e quando ele saía, encontrava um paralítico, mandava, levanta e anda. Encontrava o cego, tocava o cego era curado. Encontrou o filho da viúva de Naim, que estava morto, o Senhor tocou o esquife e mandou o mancebo levantar. E ele se levantou. Todos esses milagres são precedidos de oração. Pode observar. Então, tudo que Jesus operava por meio da oração. Ele já tinha passado um tempo de conexão, um tempo de convívio ali com o Pai. Então, ele era guiado ali para fazer as coisas durante aquele dia. Por isso que funcionava. Então, muitas vezes as coisas não funcionam para nós porque a gente não tem esse tempo primeiro para falar com Deus. A gente pede a Ele para resolver os problemas, mas não para a gente estar em contato com Ele e Ele nos auxiliar nas tarefas e nas atividades que nós temos todos os dias. Todos os dias. Então, a gente tem que observar como que era a vida de Jesus. Era uma vida de oração. Verdade. Era uma vida de falar com o Pai, de falar com Deus. E aqui, já entrando nesse assunto, o que pode impedir as pessoas de ter uma oração não respondida? Eu encontrei na Bíblia pelo menos essas duas que eu vou citar. Quando uma oração não é respondida? Na oração do Pai Nosso tem um ensinamento. Então Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós já temos perdoado aquele que nos tem ofendido. E ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. As pessoas esquecem do versículo seguinte, que diz: porque se perdoardes as ofensas dos homens, o vosso Pai lhes perdoará as vossas. Se não perdoardes as ofensas dos homens, tampouco o vosso Pai não perdoará as vossas. Significa que a oração só pode ser respondida se eu estiver comunhão com o meu próximo, se eu estiver em paz com pessoas. Amém. Então, muitas vezes, as pessoas não estão em paz com pessoas, elas estão em constantes guerras, estão em constantes conflitos, elas nunca baixam a guarda, elas nunca pedem perdão, elas nunca evitam confrontos e acham que viver sem perdoar, viver sem amar, sem tratar aquilo, é possível fazer oração e o Senhor ouvir. Não, se você acompanhar as orações do Pai Nosso, você vai ver que Jesus fala que há uma condição para que a oração seja resolvida. Eu preciso ter paz com o meu próximo, eu preciso ter comunhão com ele. O próximo. Verdade. E é E concordância. outro texto, pode falar, sim. Não, só ia falar que é uma concordância, né? Com a oração, né? Com a oração modelo. Se não tem concordância. Exatamente. Tanto é assim que, do que você está citando aí, a oração da concordância é citada por Jesus em Mateus 18, né, a partir do versículo 20 em diante, aonde ele fala da oração da concordância. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Olha só que interessante, se dois concordarem. Muitas vezes aquilo que eu estou orando, eu preciso da sua concordância. Sim.
Senão, não vai. Aí ele vai ouvir. É, Exatamente. Então, você vê como que o Senhor, ele liga a oração à comunhão. é verdade. Verdade. Né? Outro fato é o que ele fala em relação a esposo e esposa. Até se você está com a Bíblia aí perto. Tá aqui. Então, lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro traz algumas orientações sobre a esposa, sobre o esposo, e ele fala exclusivamente sobre a oração aí no versículo 7 ou 8, se eu não me engano. Você pode ler? Sim, eu posso ler. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, você vê que quando assim não tem aquele diálogo, aquela comunhão dentro do lar, a oração do casal não é respondida. Elas são interrompidas. Olha, forte, né? Então, vai observando como que é sério Sim. essa questão da oração ligada à comunhão. Então, a gente chega à conclusão do seguinte: não existe oração que Deus não responda. Pode ter oração que ela esteja interrompida, esteja ali esperando que algo que tem a ver conosco, não com Deus, seja acertado. Pois é, né? Tem que fazer uma boa análise, É, né? é, é. Outra coisa interessante sobre oração é que a oferta é uma oração. E o Senhor disse assim: quando vieres ao altar, trazer a sua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, é ele contra ti, não é você contra ele. Lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a sua oferta, vai, reconcilia-te com ele e depois vem e apresenta a sua oferta. Então, como que as coisas ligadas ao altar, ligada a uma vida de comunhão com Deus, necessita da forma como eu me relaciono com o meu próximo. É. Né? Outra ligação em relação a isso é que a maior oração é o amor. Amém. Sabia disso? Amém. Aí Verdade. você pode amar uma pessoa e não ser correspondida por ela. Mas isso não acontece em relação a Deus. É. Ele nos amou primeiro, entendeu? Uhum. Gostaria de compartilhar também com nossos internautas É. a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ele fez várias orações, Fez. mas a gente podia mostrar para eles, lendo João 17, a oração sacerdotal, uma oração intercessória que Jesus fez pelos seus discípulos e por nós Por também, nós. né? O Jesus vivia uma vida de oração e os discípulos viam tanto resultado na oração, pastora, que os discípulos chegaram a pedir a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Por quê? Eles viam um resultado na vida de Jesus. Sim. Eles viam as coisas que aconteciam na vida de Jesus, então eles diziam: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus passou a ensiná-los a orar. Amém. Então, assim, a pessoa não tem fé que a oração remove montanhas, que a oração faz coisas sobrenaturais acontecerem, né? John Wesley chegou a dizer: Senhor, eu prefiro ensinar uma pessoa orando do que 10 homens pregando. Ele diz que uma pessoa orando Amém. vale mais do que 10 pessoas pregando.
Outro que fala sobre oração é que a oração é trazer o céu para a terra Sim. e levar a terra para o céu. É fazer essa conexão, essa junção. Amém. Mas a coisa mais forte que eu sei em relação à oração é que Deus não faz nada, absolutamente nada, antes da gente orar. Embora ele tenha todo o poder, ele tenha toda a autoridade, mas ele deu ao homem a terra. O texto diz: os céus são os céus do Senhor, e a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus interfere aqui na terra à medida que eu autorizo. Parece heresia, mas não é. Em É. João 5:27 está escrito assim: e ele deu autoridade ao homem, a Jesus, porque ele é o filho do homem. Não fala porque ele é o filho de Deus. Fala porque ele é filho do homem. Do homem. Então, quando Deus foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem a ele domínio. Então, Deus nos deu domínio. Então, quando você ora, você está dizendo: Senhor, interfere aqui. Senhor, eu te dou permissão para agir aqui. Amém. Por isso que a oração de Jesus foi: venha o teu reino, venha o teu governo. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como essa vontade do Senhor já é feita no céu. É. Então, se as pessoas soubessem o poder da oração, as pessoas orariam. Você sabe Muito que a bem. rainha da Inglaterra, até hoje, ela ora? Amém. Sabia não. Sabia não. Ela ora. Ó. Ela tem, antes de decidir as coisas, antes de resolver as coisas, a rainha ora. Ela tem tempo de oração com Deus. Vários outros governadores, presidentes, sabem da importância da oração. Muitas vezes são os crentes que não sabem da importância da É. oração. Talvez Isso. por essa crença limitante de É. que a oração não são respondidas. É verdade. É verdade. Também não deixa de ser realmente uma crença limitante, né? De É. verdade. Um abraço para Juveci de Tupã, interior de São Paulo. Um abraço, Juveci. Deus abençoe. Solange, missionária Solange Pereira, missionária Rosemary. Verdade. A igreja de Santo André está aí dizendo: paz, é você? É, eu respondo alguns aqui. Sou eu. Eu pus aqui no coisa na frente. Tá, teve mais pessoas antes aí, não teve? Teve a Renata Martins, o Toninho, esposo da Renata, é aqui de Santo André, lá da Sacadura, eles. Você conheceu eles? A Quem? Diaconisa. Toninho? O Toninho e a Renata, nós conhecemos, acho que no casamento do Carlos, ou noivado do pastor Carlos, você deve ter conhecido ali na Sacadura. Oh, sim, lembrei, lembrei. Um abraço, meu querido. Um A... abraço também para o pastor Jackson Bulucas. Para quem? Pastor Jackson. Ah, sim, pastor Jackson entrou, a Sueli e o João, agora entrou o presbítero Samuel Rogério, Cunha. a Melina também entrou, Melina, irmã da Juliana, e agora entrou o presbítero Rogério aí. A paz, irmão. Ah, é presbítero ou pastor? Eu não sei, né? Talvez ele seja pastor e não mudou o título. Eu acho que ele. Paz, Rogério. Deus abençoe. Que bom, né? Poder conectar essas pessoas. Bom, agora vamos ouvir aí, vamos receber os comentários das pessoas sobre a oração, né? A Raquel Pérez também, lá de Campo Grande. Paz, Raquel, é Raquel. verdade, verdade. Raquel tinha comentado aí. Nossa, Ah, eu separei um texto aqui e eu acho que meu livro fechou a página. não esquece de João 17 que eu pedi. Ah, tá aqui. É para ler todo? Tá aqui. Já deixei aberto. Tá aqui no meu colo. Sim, a gente precisa ler essa oração de Jesus,
porque ela é muito interessante, ela nos ensina muito sobre a oração. Amém. Deixa eu ler ela aqui. Bom, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifico com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheças que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu gosto muito Está desse. vendo Pode falar. como que Jesus fala acerca da oração, como ele intercede, como ele fala a respeito da oração, pedindo pelos discípulos, não te peço que os tire do mundo, mas que os livres, mas que os livre do mal. Você vê ele falando com o Pai, que enquanto ele estava aqui na terra, ele nos guardou, ele guardou os seus discípulos, mas que agora que ele estava indo, ele estava intercedendo por esses discípulos que iam ficar. É, E a oração que Jesus pediu é que todos nós sejamos um, assim como ele e o Pai é um. E nós ainda estamos caminhando para isso. O povo de Deus ainda não é um é, só, né? Ainda existe muita divergência de pensamento, falta a unidade no povo de Deus, verdade. as denominações separam o povo de Deus. Então, tudo isso aí,
né, poderia dizer que é uma oração que ainda não foi respondida. Eu quero acusar aqui o pedido de oração do Rogério, está pedindo ao término dessa live, está orando pelo senhor Elson, pai da Ana Cláudia, que estará passando por uma cirurgia vascular. Amém? Creio Amém. no poder da oração. Amém. Né? Amém. Vamos orar. Carolina Filipeta, daqui da nossa igreja sede, também está nos assistindo. Amém. Então, esse aí é o motivo da oração. Você conseguiu achar o texto que você estava falando? Então, eu tava lendo um livro, tô lendo, né, um livro Até que Nada Mais Importe. Tô tentando que nada mais me importe. E aqui, bem no capítulo de ontem que eu tava lendo, ele falava da oração, né? Do pastor Luciano Subirá. Esse livro aqui. Não sei se você já ouviu falar. Tem um versículo, um parágrafo que ele fala assim: na verdade, deveríamos começar pela oração e só depois dedicar-nos ao resto. Aquilo que você havia dito. Não é essa parte que eu tinha falado, não. Ah, achei. Cadê? É porque, assim, muitas vezes a gente fala assim: ah, eu quero orar, mas eu não tenho tempo. Eu começo a orar, mas me dá sono. Aquela coisa da indisciplina, né? Somos muito indisciplinados. E aí ele fala assim: quando persistimos na oração, a nossa vida de oração progride de dever para disciplina e de disciplina para prazer, né? Então nós temos que orar porque nós devemos orar. Depois nós oramos porque somos disciplinados a orar e então passamos a ter prazer de orar. Aí ele fala assim: a Não, oração prazerosa é a oração que refrigera a nossa alma e revigora nosso espírito. Era essa questão da disciplina que eu queria falar, porque eu escuto muitas pessoas que eu converso falar assim: puxa, eu não oro porque. Ou já falou com Deus hoje? Ai, nem lembrei. Aí no outro dia você fala: já falou com Deus? Eu fiz uma oração, mas na realidade quando eu oro me dá sono. E aí quando vai ver, a pessoa não entende o dever de orar, não se disciplina a orar e logo não vai ter prazer. exatamente. Vou facilitar o entendimento do. Eu entendi bem o que ele está explicando aí. Ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que transformar a oração num hábito, Sim, entendeu? Você passa a fazer tanto aquilo que você chega um momento que você sente falta se não fez, é. né? O hábito é aquilo que a gente faz todo dia. Essa que está passando comendo aqui é a minha esposa, tá? Toda vez a gente precisa escovar o dente, todos os dias a gente toma banho, É, né? Troca de roupa, são coisas que ficaram habituais, né? Se transformaram em hábitos. sim. E isso deve ser também assim com a gente, né? Hoje é aniversário do João, Ah, meu Deus, não sei. E tá? agora? A Sueli Salles. Será? Sueli Salles escreveu: aniversário do João. Parabéns, irmão João. Ah, ô, irmão João, parabéns. Olha, ai, preciso me organizar A melhor. Solange Pereira fez um comentário aqui. Foi, Você consegue ler para a gente? sim. Ela escreveu assim: meditando na palavra no livro de Juízes, vi que Débora foi levantada como juíza naquele tempo pelo próprio Deus, não por ser capacitada pelas leis, por ser uma mulher, não por ser capacitada pelas leis, por ser uma mulher de oração, e terminada a grande fé, assim foi considerada a mãe de Israel, ou seja, por ser uma mulher de oração, né? Desculpa, eu não vi vírgula nada, eu fui embora. Mas Débora foi levantada juíza não pelas leis, mas por ser uma mulher de oração.
É, glória a Deus. É verdade. Priscila Leonardo está assistindo, Rosimeres Lopes de Azevedo está pedindo oração pela minha irmã, pois fará uma mastologia Amanhã. amanhã. É. Estamos É porque recebendo. aqui parece muita luz, eu não consigo ver direito. Ah, tá. Aqui no computador tá mais Se fácil. completa. É, estamos recebendo vitória pelo poder da oração na vida dela. Cremos na cura. A missionária Muito Solange bem. também pediu oração pela saúde dela. E a Priscila Leonardo pediu oração pela família e para o filho dela, Nicolas. Tá. Silvia Josué de Paracambi, responde aí, irmã Silvia. Se for você, um grande abraço. Ou também, se é outra Silvia, me conhece. Oi, bispo, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Deus abençoe sua vida. Né? É, Priscila Leonardo, é isso? Isso, ela pediu oração pela família dela e para o filho Lucas, Nicolas. Nicolas, Deus abençoe. Pastora, você está anotando aí para depois citar esses nomes? Que já tem vários pedidos de oração aí, ó. Tá. Eu vou Depois eu não voltando. sei voltar, não. Eu Eu tenho aqui dificuldade no, de lidar com isso ainda. não, aqui no notebook eu volto. No celular não dá mesmo. É, você sabe que falando em resposta de oração, essa semana, semana passada, eu tive uma semana um pouco difícil e, e eu falando com Deus, né? Orando a Deus, um pouco triste. E sabe como que Deus me respondeu? Deus é tão bom, né? Deus responde oração de maneiras que a gente não espera, né? Aí eu tava aqui em casa, recebi dois áudios da irmã Madalena, e Deus usou ela para falar um monte de coisa que elas. Assim, ela disse coisas boas que ela sentia por mim, a meu respeito, né? Que ela sentia por mim. Mas na realidade, além dela dizer, Deus usou ela porque ele sabia que eu precisava ouvir. Então, assim, às vezes a gente tá tão. Deus conhece nosso coração, nossa rotina, né? E a gente fala e parece que Deus não está vendo, mas Ele está vendo e Ele usa as pessoas, as situações para responder, né? Graças a É, Deus. é. E a gente tem que ficar Agora você atento. citou uma coisa interessante. É a forma como Deus nos responde também. A gente pensa que as orações não estão sendo respondidas, às Sim, vezes ele já respondeu. É porque a gente espera que ele vai responder daquele jeito ou do nosso jeito. é. E graças a Deus você teve a sensibilidade de entender que era Deus te respondendo. Sim, eu fiquei contente pela Entendeu? irmã, mas eu sabia que era Deus. Então, isso é interessante, a pessoa ter essa sensibilidade de ficar atenta para ver a forma como Deus vai responder. É Então, verdade. assim, as orações são respondidas. Não existe orações não respondidas. Porque o nosso Deus não é surdo, ele Sim, não é mudo, ele se importa com a gente. é Ele verdade. está interessado no nosso bem-estar. Ele disse isso para Salomão: se esse povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter o seu mau caminho, ele promete: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, porque agora estarão abertos meus olhos, atento meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi esta casa e santifiquei, né, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então o Senhor está sempre Não ouvindo é? a nossa oração. Não existe orações não respondidas. A gente Um aqui. abraço para o Maico, Pai do Senhor Jesus, boa noite a todos. A Silvia de Paracambi é ela mesma. Quero mandar um abraço para ela, o pastor Josué, para o Bruno, para a família de vocês todas aí em Paracambi. Silvia Moraes, lá de Itaguaí, um abraço. Deus abençoe rica abundantemente. Você estava falando alguma coisa, pastora? Não, não, eu estava só realmente falando que a gente tem que ficar atento mesmo, porque ele responde. A gente aqui perde o. Como diz uma. Eu lembrei de uma irmã lá muitos anos atrás. A gente tem que ficar na fiação.
É, é. Agora, pastora, Hum, lembrando que nós estávamos conversando antes da live na semana passada, não me lembro bem o dia, a gente estava é, definindo qual o tema mesmo da live, e você estava falando de muitas vezes assuntos ou pedidos que você já fez e não alcançou esses pedidos. Eu também tenho pedidos e creio que todo mundo tem tem. pedidos que fizeram para Deus e que Ele não nos deu. E É, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque isso é sim, muito importante. é, É, a gente precisa conectar uma coisa ao propósito, ligar isso ao nosso propósito. E a gente precisa ter definido na nossa vida o nosso propósito, porque Paulo orou 3 vezes, dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E o Senhor não tirou o espinho na carne. é. O Senhor só disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que você tem te basta. Então, continua com o espinho. Continua. É, Jesus orou 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pedir, ele pediu. Foi. Não, Mas a cruz foi inevitável. é. Porque ele disse: Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Ora, isso que eu estou falando já caminhando para o finalzinho da nossa live é só para maduros na fé, tá? Para o É, novo convertido é muito difícil aceitar isso. Mas para nós que temos um tempo de caminhada com Deus, a gente não adianta espernear, ficar nervosinho, bravo. Se ele não deu, não deu. Se ele não quis, não quis. Se ele não é, tirou, não tirou. E ele sabe por quê, e nem sempre ele é obrigado a explicar por que não fez. Não é verdade? verdade. Para você ter uma ideia, outra oração que teve na Bíblia. É comum a gente orar e não crer no que está orando. Pedro estava preso, já havia matado Tiago, Herodes já havia matado Tiago e a igreja estava em constante oração. Aí Deus envia um anjo, liberta Pedro. Pedro chega na porta onde a igreja estava orando e eles dizem: é o anjo de Pedro. Não é Pedro, é o anjo de Pedro. Não é? Ora, você está orando Tá para o orando, Senhor fazer, Deus mas faz. não crê que ele vai fazer? Então, isso acontece muito com a gente. A gente pede e ora, e às vezes a gente mesmo não crê no que está orando. É, E outra parte importante é a vida de João. Eu gosto muito de comparar isso, João Batista com Jesus Cristo. Jesus era primo dele, João vem preparando o caminho para o Senhor. Os primeiros discípulos que seguiram Jesus, quem apresentou foi João Batista. João Batista, por causa de uma mensagem que condenou o pecado de Herodes e Herodia, sua cunhada, é. era um pecado de adultério, foi preso no cárcere. Jesus nunca foi visitar Pedro, muito João. menos o livrar da prisão. É. João, né? João. João, verdade. Ah, tá atento, hein, pastor? Eu fiz isso só para saber se você estava ligado. E, e João Batista preso no cárcere, com o tempo tem a sua cabeça cortada. É. Jesus não poderia livrá-lo de lá? Sim. Jesus não poderia ter feito a visita para ele? João chega a ficar em dúvida sobre a divindade, sobre o propósito de Jesus. Ele manda alguém perguntar. Vai lá e pergunta se é ele, o Cristo, ou haveria de ver outro. Aí Jesus só manda uma resposta assim: diz para ele que os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho do rei. Foi só a resposta que os discípulos de João tiveram. Então, quer dizer, João. Jesus poderia ter feito, poderia ter livrado, mas João estava consciente de que era o fim dele, de que esse era o que Deus É. tinha prometido, que Deus tinha dado como propósito para ele, e esse propósito não vai mudar. Jesus ia para a cruz, pediu o Senhor passar esse cálice, mas o Senhor não passou e ele morreu na cruz. Então a gente precisa ter a maturidade de entender que o que Deus faz é sempre bom e que nem sempre ele vai nos explicar por que não fez, É. por que não respondeu.
porque não nos deu. O fato dele não nos responder, se é que ele não responde, não quer dizer que ele não ouviu, Exatamente. entendeu? Uhum. Eu não acredito que não existe orações não respondidas, porque eu sei que ele sempre responde. A gente às vezes que não entende, É, né? Ou às vezes não é a resposta que a gente gostaria de ouvir. sim. Aqui a Ju Versi falou assim: respostas de Deus para as nossas orações, sim, sim, não e respostas de Deus para as nossas orações, sim, não e espere. E muitas vezes ele nos É, responde, mas nós é que não conseguimos ouvir. é, A, verdade. a missionária Raquel escreveu também. Missionária Raquel. Deus prometeu suprir nossas necessidades e não os nossos desejos. Autor, você. É, Autor é você. é verdade. Autor da É, frase. isso é verdade. Eu falo isso mesmo. É, É verdade. Porque os nossos desejos, os nossos caprichos, ele não prometeu suprir, não. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. O necessidade. pão nosso cada dia nunca vai faltar. É, verdade. E as outras coisas que ele nos dá é um mimo. Amém. É o mimo dele para a gente. Amém. A Ó, irmã Silva Josué está pedindo ore pelo meu irmão. isso, Manda o anotei nome aqui. dele, irmã, por favor. Ela Tá? mandou, Tá é aqui, ó. O Carlos. nome dele é Carlos. É, Carlos, legal. eu anotei aqui. É. É. Os nomes, os pedidos de orações aqui eu anotei, tá? Aí se quiser eu repito. Não, mas eu não vou lembrar de todos. Então, hoje nós vamos fazer oração dupla. Hoje o Eu quê? oro para. Vou fazer uma oração dupla. Ah, é? Tá. Então, eu vou orar para encerrar, concordando com a sua oração para abençoar essas pessoas. Amém. Amém. É porque tá mais fácil também, tá anotado aqui. Você vai falar alguma Isso. coisa? Podemos orar. Não, eu quero agradecer todas as pessoas que participaram com a gente, que mandaram aí a sua mensagem. E eu gostaria de aproveitar e dizer que quem não está inscrito no meu canal no YouTube, É eu verdade, eu tenho ia uma mensagem compartilhar. lá especial. Eu tenho uma mensagem especial sobre oração, né? A nossa live são rápida, é 40 a 50 minutos, no máximo uma hora. Mas lá na mensagem eu consigo explicar sobre o jejum, sobre a oração, o propósito, e vai ter mais, vai esclarecer melhor as pessoas. Então, o meu canal é Paulo Matos, Matos com dois T's, Paulo Matos Oficial. Aí se inscreve, dá o seu like, dislike, faz o seu comentário. A gente está lutando aí para chegar a 1.000 inscritos no nosso canal e vai ser benção. Também vou acionar lá, eu já tenho Instagram, mas pouco uso. E as pessoas que quiserem também nos acompanhar, nos seguir lá pelo Instagram, eu vou ficar muito feliz também por cada pessoa que estiver participando com a gente. Eu quero agradecer todo mundo aí que participou com a gente. E você já tem um tema para a próxima semana? Ou vai anunciar aí depois? Ó, é, eu tenho algumas ideias de coisas que as pessoas falam muito comigo. Porém, né, semana passada a gente ouviu. Deixa eu ver se vai entrar o seu canal aí. Eu acho que sim. Eu coloquei o canal do YouTube, mas se não der, depois eu melhor. Ah, tá. Olha lá, ó. Tá no. Eu coloquei o canal aí embaixo. Ah, eu vi. Viu? Tá. Aí fica mais fácil para o pessoal só clica e se inscreva no canal. Então, eu tenho sim alguma coisa em mente, mas até se alguém sugerir alguma coisa, a gente vê, né, um tema bem legal, bem interessante também, porque às vezes as pessoas também têm dúvidas, né, dúvidas rotineiras, e isso é bom, isso é interessante. Aí a gente aceita aí. Alguém disse aí, eu só tenho o Zap. Mas Bispo só tem o Zap. É, mas o Zap o quê? Do apóstolo? Alguém colocou, eu só tenho o Zap. Foi a Bispo, eu só Silvia tenho o Zap. Josué.
Foi a Silvia Josué. Ah, tá. Ela não tem, ela está dizendo que ela não tem YouTube, não é Ah, isso? Deve tá. ser. Tá. É, deixa eu ver se eu consigo até. Vou ver se eu consigo depois compartilhar também o seu Instagram. Para o pessoal começar a, a te seguir também no Insta. Porque no Face já tá, né? Ótimo. Já. Tá. Rodrigo e família também, manda um abraço aí. Aliás, Luciana Almeida Isso, pedindo deve ser pedindo de oração, né? para Luciano. Rodrigo e família, não é isso? Isso, Rodrigo e Família. Eu Ok. anotei. É, vamos todos, nesse momento, orar. Vamos orar nesse momento, intercedendo e agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu gostaria de convidar todos que estão com a gente agora, linkados aí no Facebook, né? Que pudessem orar com a gente, concordar com a vitória dessas pessoas. Talvez pessoas que até não colocou o nome. Inclusive eu queria pedir oração para um irmão lá da Bahia, Ah, da cidade de Pojuca, que, né, tirou um tumor de 7 quilos aqui no Rio de Janeiro, e isso em 2018, e agora 2020 o tumor voltou, e ele crê no poder das orações, me pediu oração ontem, e nós vamos orar por ele, tá. para Deus abençoá-lo. Tá, eu tô Eu colocando esqueci o nome dele agora. eu tô colocando dois nomes aqui, porque eu já pus no grupo da igreja, mas eu conto também com a oração dos irmãos aí, é, em oração por essas duas pessoas, a Vera Lúcia Munhoz e o José Elídio Rosa Moreira. Quer dizer, marquei ali errado, mas tudo bem. Marquei um nome de uma menina, depois eu tiro, sem querer. Ok? Ok, José Elídio Rosa. Agora vai. Peraí, segura aí. Aí, pronto, agora foi. Eu vou orar? Quem vai orar? Todos nós vamos orar? todos nós vamos orar. Você nos conduz em oração e nós vamos concordar com ela. Tá. Eu vou eu vou apresentando um nome por vez para não ficar confuso, tá bom? Correto. Pai querido, amado, adorado Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta live, nós te louvamos, ó Pai, pelo tema, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do apóstolo, pela vida dos nossos internautas, pela minha vida e também por este canal, Senhor, que nos liga não somente um ao outro, mas também ao teu evangelho. Senhor, neste momento, em oração, eu quero apresentar a saúde da missionária Solange. Pai, o Senhor sabe como ela está. Eu não a sei, mas o Senhor sabe. Nós queremos te pedir que o Senhor venha agir na saúde da tua serva. Visita ela do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Visita todo o seu corpo, Entenda Senhor. tudo. Veias, artérias coronárias, visita ossos, visita os órgãos, visita o sangue. Também queremos apresentar a irmã da missionária Rosemary, que amanhã vai se submeter, Senhor, a uma cirurgia, mastologia, Senhor. Seja o Senhor, ó Pai, o cirurgião, ó Pai, na vida, Senhor, da irmã da tua serva, Senhor. Deus, nós cremos no poder da oração. Assim como cremos também no poder da oração através da vida do pai da Ana Cláudia, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, que assim como na vida da irmã da missionária, o Senhor seja o cirurgião, ó Pai, na cirurgia do pai da irmã Cláudia, da Ana Cláudia, Pai, em nome de Sim. Jesus. Visita, Senhor, as veias, as artérias coronárias, ele vai operar de cirurgia vascular, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, dê a eles, ó Pai, que vão se submeter a cirurgias, uma recuperação abençoada. Nós colocamos em tuas mãos o filho, pai da Priscila, o Nicolas, ó Pai. Te pedimos que o Senhor visite a vida do Nicolas, Ai, visite também toda a sua família, Pai, que o Senhor venha entrar que- na necessidade, na necessidade dessa família, Pai. Também queremos apresentar a família, Senhor, do Rodrigo. O Rodrigo e toda a sua família, nós queremos apresentá-los e colocar em tuas mãos.
Também apresentamos a vida do Carlos, irmão da Silvia Josué. Te pedimos que o Senhor venha Sim, manifestar, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua eu creio. misericórdia. Senhor, toma nas tuas Dá mãos saúde a ele. a vida da Vera Lúcia Munhoz, restaura, Senhor, aleluia, a respiração, restaura a função dos rins, restaura, Senhor, este corpo, esta vida, esta saúde, também toma nas tuas mãos a vida de José Elídio Rosa Moreira, que o Senhor venha operar os teus sinais, ele é teu servo, ele faz a tua obra, Senhor, manifesta o teu poder sobre a vida dele. Também queremos apresentar a ti, Senhor, a família, Pai, da Misaele Gomes. Te pedimos que o Senhor visite toda a família da tua serva, e não somente ela, mas toda a família de todos os nossos irmãos que estão assistindo, que passaram por essa live, ou que vão passar por essa live. Abençoa. Senhor, que a tua presença inunda as nossas casas, inunda os nossos lares, ó Pai, que a nossa casa seja casa de oração, Senhor, em nome de Jesus. Também eu quero te pedir pelo aniversário, pela vida do irmão João. Graças te damos, ó Pai, por mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do teu servo com toda a sorte de bênçãos sobre a vida dele, sobre a família dele, em nome de Jesus. E que ele tenha Sim, muitos, muitos anos de vida com muita saúde, sempre na tua doce presença, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, eu apresento a minha casa, a casa do apóstolo, a nossa família, Senhor, o nosso ministério. Toma a unidade da fé em tuas mãos, Senhor. Esteja o Senhor no controle de tudo e de todos, para a honra e glória do teu nome. E assim como o teu servo falou aqui, eu também ouvi hoje pela manhã uma mensagem a esse respeito. Promova a unidade das igrejas, ó Pai, porque nós somos chamados para um propósito, povoar o céu. A placa de amém. igreja não vai levar ninguém ao céu, mas quem leva é o Senhor, ó Pai. Promova uma unidade, Senhor, nas igrejas e não uma competição. Uma unidade, Senhor, e Sim, não uma divisão. Uma unidade e não uma discórdia, Senhor. Que nós possamos trabalhar em prol do reino, Senhor, como um só povo, junto com o Pai e junto com o Filho, assim como na oração de João 17. Que sejamos um com o Senhor. Assim, Pai, eu oro e sim. agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Concordamos. Amém. Estamos abertos à sugestão para o próximo tema. Se ninguém sugerir, eu já te falo depois. Tá ok. Pastora, muito obrigado. Só para avisar a Silvia Josué aí que eu estou no Rio de Janeiro, né? Tenho evitado viajar também, estamos por aqui. Ela perguntou se eu estou em São Paulo. Estou no Rio Ah, de é Janeiro. Um verdade. abraço a todos que participaram conosco dessa live. Amém. Abraço a todos. Que Deus dê saúde a todos quantos nós oramos e intercedemos e por aqueles também que não estavam, vamos dizer assim, que não acompanharam a live, chegaram agora. É. Deus abençoe a Amém. todos, rica e abundantemente. Amém, irmão Pedro. Irmão Pedro chegou aí. Tamires, amém. Deus te Isso, abençoe, Tamires. Tamires, Deus abençoe, Tamires. Até a Glória a próxima. Deus. Até a próxima. Fique na paz, pastora. Amém, Deus vocês também. abençoe. Fiquem todos na paz. Se inscreva lá no canal. Isso, Paulo Matos Oficial. Amém.